Olá, eu sou a Tainara, eu sou licenciada em Matemática pela UFJF e hoje eu vou estar apresentando para vocês o Teorema de Sarkovsky, ele que foi o principal resultado do meu estudo durante mais ou menos 2 anos na iniciação científica pelo programa PICME, Projeto de Iniciação Científica e Mestrado. E eu fiz com meu orientador, o Reginaldo Braz. Meu estudo nesses 2 anos foi sobre sistemas dinâmicos, que são sistemas que variam com o tempo. Por exemplo, o sistema solar, o mercado de ações, na economia, também a população numa certa região durante um certo tempo e entre outras tantas opções que a gente pode dar aqui de exemplo. Só que o foco do nosso trabalho foi estudar sistemas abstratos. Esses sistemas abstratos são sistemas constituídos por iterações de funções. Então, o nosso sistema ele é constituído por uma função f de i em r, em que i é um intervalo da reta. A órbita de um ponto P por f, ela é os iterados da função naquele ponto P. Ou seja, a órbita de P é P, f de P, f2 de P, f3 de P e por aí vai. O nosso interesse era estudar pontos periódicos, ou seja, são pontos que retornam ao ponto inicial. Sendo assim, a gente pode falar que P é um ponto periódico se existir um J em que Fj de P é P. A gente diz também que um ponto P é N periódico se esse N ele é um menor natural em que Fn de P é P. E a gente pode dizer ainda que se um ponto ele é um periódico, a gente diz que ele é um ponto fixo. Como o foco do nosso estudo era pontos periódicos, a gente se deparou com o Teorema de Sarkovsky. Ele é um teorema muito forte quando se trata de pontos periódicos. Ele diz pra gente que se a gente tem uma função contínua de i em i, a gente tendo também um ponto n periódico e esse n precedendo o m na ordem de Sarkovsky, então a gente pode afirmar que tem um ponto m periódico para f. Só que qual ordem de Sarkovsky que é essa? Vamos ver agora. Essa ordem de Sarkovsky ela é um novo arranjo para os naturais. A gente está acostumado com os naturais sendo 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aqui a gente tem um novo arranjo para os naturais, ou seja, o 3 ele precede todo mundo e o 1 ele sucede todo mundo. Essa ordem de Sarkovsky ela é basicamente os ímpares, a partir do número 3, então 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Depois, 2 vezes cada um desses ímpares, ou seja, 2 vezes 3, 2 vezes 5, 2 vezes 7 e assim por diante. Depois, 4 vezes cada um desses ímpares, então 4 vezes 3, 4 vezes 5, 4 vezes 7, 4 vezes 9 e assim por diante, até chegar na potência de base 2. 2 elevado a k, 2 elevado a k menos 1, até chegar no número 1. Juntando essa ordem de Sarkovsky com o teorema de Sarkovsky, eu posso afirmar para vocês que, dada uma função com ponto de período 18, ela com certeza vai ter ponto de período 4. Também vai ter ponto de período 8, também vai ter ponto de período 2 elevado a n. Isso porque o 18 ele precede toda essa carreira do 2 elevado a n. Eu trouxe para a gente poder ver um exemplo de uma função afim por partes. Essa função ela é definida do intervalo de 1 até 10 e eu trouxe o gráficozinho para a gente poder ter uma noção dessa função. Ela tem um ponto fixo, que é 14 sobre 3, e esse ponto ele é descoberto quando a gente faz f de x é igual a x. Ou seja, o próprio x, quando eu substituo no f de x, retorna o x. Esse é o ponto fixo da nossa função. É um ponto de período 1. E aí ficaria menos 2x mais 14 é igual a x, e isso vai retornar para a gente x é igual a 14 sobre 3. O ponto 2 ele tem período 3 para essa função. Isso porque f de 2 é 2 mais 2, que é igual a 4. f2 de 2 é menos 2 vezes 4 mais 14, isso é igual a 6.
F3 de 2 é 6 menos 4, que resulta em 2. Ou seja, F3 de 2 é 2. Ou seja, o ponto 2 tem período 3. E isso indica pra gente, pela ordem de Sarkovsky, que o 3 ele precede todo mundo. Juntando com o teorema de Sarkovsky, a gente sabe que se uma função ela tem um ponto de período n, esse n pra gente agora é o 3, e ele precede um ponto, né, um m natural, a gente tem um ponto de período m. Ou seja, como o 3 ele precede todos os outros números, pelo teorema de Sarkovsky, eu posso afirmar para vocês que essa função ela vai ter pontos de todos os outros períodos. Isso porque o 3 ele precede todo mundo pela ordem de Sarkovsky. Gostaria de agradecer vocês por terem assistido até aqui. Gostaria de agradecer também pela oportunidade de participar do CEMAT. Gostaria também de agradecer o meu orientador durante esses 2 anos, o Reginaldo Braz, que é incrível. E agradecer também ao projeto PicMe por ter me permitido participar dele. Finalizamos então com as referências e até uma próxima.